algo muito importante com vocês, algo que às vezes eu fico muito triste por saber que falta na nossa sociedade, né, com as pessoas que convivem com a gente. E por isso que eu quis parar um pouquinho hoje o meu tempo para trazer isso para vocês, que é o conceito de empatia, né? O conceito de empatia que muitos falam, todos acreditam que estão fazendo, estão praticando, acha lindo, mas aí na prática é totalmente diferente. E por que é totalmente diferente? Porque às vezes a gente não sabe o que é ter essa empatia com o outro. E muitos autores consideram a empatia como um contexto de que é se colocar no lugar do outro. Só que a evangélica tem um outro conceito, né? E aí vai de vocês qual conceito que vai levar para a vida de cada um, que é o conceito de que não dá para se colocar no lugar do outro, porque cada ser humano é único, cada ser humano é único, cada ser humano é genial, e a forma como uma pessoa sente essa dor vai ser muito diferente de como a outra sente. Ah, mas os dois estão sentindo tristeza, mesmo assim eles têm vivências, experiências diferentes, então não vai se dar da mesma maneira. Cada um tem uma maneira diferente de demonstrar, né? Não são todos iguais, não somos todos iguais em questões emocionais. Temos as emoções básicas, as secundárias, muitas outras emoções, mas não são demonstradas da mesma maneira. Cada um tem o seu jeitinho, tem a sua singularidade. E por isso que eu acredito que o conceito que mais se identifica com a empatia, né, que eu acredito, é o conceito de que é uma compreensão de emoções, né? A sua dor é a minha dor. É eu tentar compreender que o outro tem essa dor e que eu vou respeitar essa dor, talvez até tentar ajudar, perguntar como está se sentindo ou perguntar como que eu posso ajudar, mas compreendendo que aquilo não é meu, porém eu sinto aquilo como se também estivesse acontecendo. Oi, meu povo, no conceito de hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a diferença de ansiedade e de medo, que a gente confunde bastante. E aí eu vou ler alguns pontos, né, específicos aqui do meu livro e vou explicando para vocês que vocês possam entender um pouquinho. Medo, resposta emocional e fisiológica a uma ameaça iminente, real ou potencial, enquanto que a ansiedade é uma antecipação dos pensamentos de uma ameaça futura. Então, Angélica, o que é que isso quer dizer? Enquanto que o medo é uma resposta emocional a algo que está acontecendo, é como se fosse um perigo real, está acontecendo. Por exemplo, se eu estou com um lápis na minha mão e jogo em alguém, essa pessoa provavelmente vai ter medo, vai ficar assustada. Mas se essa pessoa, por ter passado por essa experiência, por ter visto alguém fazendo com outra pessoa, se assusta a todo momento que alguém pega um lápis, não é um medo, é uma ansiedade. E aí ela pode até colocar como essa palavra, né, com essa frase. Que é a frase que, por exemplo, pode usar a frase: eu tenho medo que essa pessoa jogue em mim esse lápis. E às vezes não é um medo, é uma ansiedade, porque não aconteceu, entendeu? Jogar o lápis e pegar em você, você fica assustado, você fica com medo, né? Mas jogar, o ato de pegar o lápis e jogar não está acontecendo, a pessoa ainda não jogou. E às vezes a gente tem mania de falar como se fosse um medo, né? Eu tenho medo que faça isso. Se vai fazer, se começa com esse, basicamente as frases com esse, já são carregadas de ansiedade. Então você já tem aí a sua resposta. Às vezes a gente confunde bastante o medo com a ansiedade por conta disso. Outro exemplo é em questão, né, de um animal. Vamos supor que você está aí na sua casa e aí passa no jornal que esse bairro que você está morando teve um assalto, né, tá tendo assalto, e você se preocupa e fala: eu tenho medo de ir lá fora porque eu posso ser assaltado. Isso é um medo ou uma ansiedade? E aí, E só contextualizando isso que eu acabei de falar para vocês, vou fazer uma leiturazinha só para que vocês possam entender melhor aquilo que eu contextualizei aqui. Só para que vocês possam entender melhor aquilo que eu estava falando. A ansiedade é um estado emocional complexo, muito mais prolongado que o medo. Ou seja, fica na nossa cabeça por muito mais tempo e muitas vezes ela é desencadeada por um medo inicial. Vou te dar um exemplo disso. Imagine que você tem um medo de cobra, muito medo de cobra. O medo básico é de encontrar uma cobra, certo? Mas a ansiedade faz você ficar em um estado prolongado pensando sobre a futura possibilidade de encontrar uma cobra. Oi, meu povo, e hoje eu vou trazer o conceito de ansiedade natural versus ansiedade patológica. Como muitos de vocês me perguntaram, no vídeo anterior eu expliquei para vocês um pouquinho sobre a ansiedade, falei que todos nós temos ansiedade, porque é uma ansiedade natural. A ansiedade natural tem os mesmos sintomas que a ansiedade patológica? Sim, tem os mesmos sintomas que a ansiedade patológica. E o que vai diferenciar a sua frequência e a sua intensidade.
Então, se você está sentindo alguns sintomas, está observando que você está tendo insônia, ou está dormindo em excesso, comendo bastante, ou não está comendo quase, são alguns dos sintomas. Tendo enxaquecas, dores de cabeça, taquicardia, que é o coração acelerado, mão suando frio, né? Aqueles calafrios, dormência nos pés, nas mãos. São vários sintomas e que não necessariamente vão acontecer nessa ordem ou ao mesmo tempo. Então, assim, são sinais que você precisa observar. E o princípio de tudo é você começar a observar quais são as emoções que você está sentindo. O que é que tem aí com você, né? Você olhar pra dentro de si e falar, nossa, quem tá aqui comigo hoje? A ansiedade é uma emoção natural e você vai descobrir mais pra frente que ela tem um lado muito bom e benéfico para a nossa vida. Um sentimento desagradável que gera apreensão, tensão, desconforto, principalmente com algo que seja desconhecido, com algo novo. Em resumo, a ansiedade é a antecipação de um perigo que ainda não aconteceu e que provavelmente não vai acontecer. Então você acaba sofrendo no mínimo 2 vezes porque você sofre enquanto você está com esses pensamentos, né, do futuro, pensamento acelerado do que vai acontecer ou não, e sofre durante. Então elas sofrem até depois que acontece, né, pensando no que poderia ter sido. A ansiedade se apresenta diante de um estímulo que pode ser real ou imaginário, e que são os nossos pensamentos. Então veja um exemplo disso. Supomos que João, hipoteticamente, tá, é um exemplo. João assiste um noticiário e lá passa que teve um assalto em um bairro que ele conhece. Ou ele passa a evitar esse bairro por achar que ali pode ser perigoso para ele. E talvez realmente seja. Mas isso que ele está tendo, esse estímulo que ele está tendo, não foi real, foi imaginário. Por quê? Ele viu o que aconteceu na televisão, o que aconteceu na televisão foi real, porém não foi com ele. Isso é real quando acontece consigo, né? Com a própria pessoa. E o que ele está pensando, na verdade, não é um medo. Muitos têm a mania de dizer, né? Eu tenho medo de ir naquela rua, eu tenho medo de ir nesse bairro, então eu vou deixar de ir. E às vezes não é um medo, é um perigo imaginário, é uma ansiedade. Então, só para contextualizar direitinho sobre esse exemplo de João, eu vou ler para vocês esse exemplo, né? Que aqui está mais exemplificado e eu só resumi mesmo para que vocês pudessem entender. Vamos lá. João assiste muitos noticiários de sua cidade e ele fica chocado com as notícias ruins que assiste nos jornais. Todos os dias, quando ele está voltando para casa, João fica muito apreensivo, pois teme ser assaltado. Seu coração acelera e suas mãos começam a suar muito. Além disso, ele fica atento a todas as pessoas na rua, como se estivesse com o radar ligado, super vigilante. E é basicamente isso que é a ansiedade, como se tivesse uma sirene no seu cérebro ligado o tempo inteiro. Não o tempo inteiro, porque se for o tempo inteiro já é um sinal de alerta. Não, peraí, se está o tempo inteiro ligado, eu tenho que observar se eu realmente não está no nível mais alto de ansiedade ou se eu estou na minha ansiedade natural. Porque a ansiedade natural tem um alerta ligado, mas não o tempo inteiro. Oi, meu povo! Hoje eu vou trazer para vocês o conceito de ansiedade para que vocês entendam um pouquinho do que é isso que afeta tantas pessoas. De modo geral, a ansiedade, ela é natural, ela é como se fosse uma emoção, então ela é tão necessária quanto respirar. Não adianta dizer, eu não tenho ansiedade, porque eu vejo que as pessoas passam por isso e eu não. Não, todos têm ansiedade. Eu tenho ansiedade, você tem ansiedade, seu amigo tem ansiedade, sua família tem ansiedade, todos têm ansiedade. O que diferenciar é a intensidade e a frequência em que ela ocorre. Então, se ela está acontecendo frequentemente, 4 vezes por semana, todos os dias, está sendo muito intenso, está me tirando o sono, está me trazendo algumas reações físicas, psíquicas, né, cognitivas, alguns pensamentos que eu não tinha antes, então aí é o momento de você avaliar e tentar identificar se isso não pode ser um nível mais elevado da ansiedade ou até se tornar uma ansiedade patológica. Oi, meu povo! Hoje eu vim trazer alguns conceitos de suicidologia para vocês, para que vocês tenham um pouquinho mais desse conhecimento, tá? O que eu puder ajudar vocês a orientar nesse mês de prevenção, principalmente. Eu sei que não é só esse mês que a gente deve estar falando sobre suicídio, mas como é o mês de setembro, que é dedicado a essa prevenção, né, do suicídio, eu vou estar passando para vocês alguns contextos. E o primeiro contexto é o suicídio. O que é o suicídio? Suicídio é uma morte provocada. Suicidologia é a área de estudo dos comportamentos autodestrutivos. Pós-venção, apoio, acolhimento e direcionamento aos enlutados por suicídio. Comportamento suicida. Todo comportamento que visa a autodestruição, não importando a causa, intensidade ou meio. A automutilação, que é o ato de causar ferimento a si mesmo.